Grandes coisas o Senhor tem feito e por isso estamos alegres. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada a tua vida, o teu coração e que esse dia seja um dia de vitória para você. Hoje nós queremos meditar numa palavra muito tremenda que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 1, onde Jesus ele começa a ensinar as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são 9 ensinos de Jesus que fazem com que a nossa vida dê certo. Jesus está ensinando ali o caráter daqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Jesus está ensinando coisas totalmente contrárias, contramão ao mundo, aos paradigmas do mundo, ao sistema de crença do mundo. Por isso que Jesus veio, ele confrontou toda a sociedade da época, porque a sociedade da época tinha um rumo. E Jesus veio e ensinou coisas novas, diferentes daquela que os homens pensavam. E hoje ainda, esses ensinamentos são tão fortes no nosso coração. Eu vejo as bem-aventuranças como princípios de prosperidade, onde nos ensinam realmente coisas tremendas que fazem com que a nossa vida dê certo. Esses ensinamentos são tão fortes no nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração realmente para o entendimento, através do Espírito Santo, da Palavra de Deus, nós começamos a ver a simplicidade de Cristo. Nós começamos a ver que para nós sermos felizes não precisa muitas coisas, mas precisam poucas coisas, profundas e eternas, que vêm do coração de Deus. E hoje nós vamos falar só sobre a primeira bem-aventurança. E Jesus, quando ele ensina esses 9 ensinamentos, ele fala de condição e resultado. Ele fala de condições básicas para nós pertencermos ao reino de Deus. E tudo isso, como eu já falei, vai contra a lógica do mundo. Jesus ele traz ensinamentos ilógicos do ponto de vista da mente humana. Eu quero começar a ler esses versículos que estão lá a partir de Mateus 5, versículo 1, e diz o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, até o versículo 12, ele fala sobre as bem-aventuranças. E depois, quando ele acaba, ele diz assim: olha, vocês são o sal da terra. E o sal, ele tem que salgar, porque se ele se tornar insípido, para nada serve. Jesus também fala que nós somos a luz deste mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer, olha, para vocês manifestarem o que eu sou, vocês precisam ser dessa maneira. Vocês precisam ter o caráter moldado dessa forma. E a primeira bem-aventurança que Jesus fala, ele diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza, do ponto de vista do Sermão da Montanha, não significa ausência de bens materiais. Não significa escassez de bens materiais, mas sim uma necessidade da alma. Os pobres de espírito são aqueles que sentem necessidade de Deus. São aqueles cujos corações sentem uma necessidade de ter dependência de Deus, de buscar mais a Deus, de ver a face de Deus. São aqueles que têm uma consciência tão grande que por eles mesmos, eles nada podem. Paulo, quando ele fala lá na carta aos Romanos, ele diz assim, olha, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quer dizer, quando nós temos esse coração, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa impossibilidade de em todo tempo pensarmos o que é bom, de em todo tempo perdoarmos, de todo tempo amarmos, em todo tempo termos esse caráter de Cristo tão moldado pelo Espírito Santo que nós queremos sempre fazer o bem. Quando nós reconhecemos que por nós mesmos nós não podemos, reconhecemos a nossa pobreza diante de fatores externos que muitas vezes nos empurram
e nós acabamos cedendo para o mal, quando nós vemos diante da grandeza de Cristo, do caráter de Cristo, da integridade de Cristo, da bondade de Deus, nós vemos a nossa impossibilidade e nós vemos que o pecado nos assedia e nós acabamos muitas vezes sendo vencidos por ele, não perdoando, não amando, não fazendo bem em todo o tempo, julgando as pessoas. Quando nós vemos que nós por nós mesmos não podemos ser bons, não podemos ter constantemente este caráter aprovado por Deus, aí então nós reconhecemos que nós somos pobres, que a nossa alma necessita desesperadamente de Deus, que nós precisamos em todo tempo dependermos de Deus, buscarmos a sua face e sermos transfigurados à sua imagem e à sua semelhança. Jesus estava falando, olha, o homem que realmente ele é pobre de espírito, Jesus fala que esse homem, ele é próspero, ele é bem-aventurado. E esse termo bem-aventurado significa constantemente feliz, sempre feliz, mais do que feliz. Então essa prosperidade, ela depende de realmente uma necessidade da nossa alma. É tão interessante que são ideias contrárias. Ao mesmo tempo que a pessoa ela é pobre, ao mesmo tempo ela se torna a pessoa mais rica do mundo. Porque Jesus diz, olha, os pobres de espírito são bem-aventurados porque deles é o reino. Se você, diante de tudo isso que nós estamos falando, de todo muitas vezes esse mistério da palavra de Deus que é revelado ao teu coração através do Espírito Santo, se você diante dessa palavra, talvez você tenha muitas coisas, talvez você seja uma pessoa rica, talvez você seja dono de tantas coisas materiais, você não sente falta de nada, mas se diante da palavra e diante da necessidade da tua alma, você realmente se sente pobre de espírito, eu quero te dizer, o reino é teu, o reino te pertence. E esses que são pobres de espíritos, eles são saciados, eles se sentem fartos quando realmente a alma deles é saciada por essas coisas tão simples que o mundo, o homem natural, ele não valoriza. Quando nós olhamos hoje as pessoas no mundo, essas coisas que são invisíveis não são valorizadas. As pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas podem ter ou adquirir, pelo seu status, pela sua inteligência, mas não é isso que Jesus fala. Ele é muito claro, ele diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Se você quiser ser rico, se você quiser ser dono desse reino que você hoje não vê, mas que o teu destino é ele, se realmente você reconhecer a pobreza da tua alma diante de tudo que se apresenta diante de você. Hoje, você pode dar uma virada na tua vida, de você andar tão ansioso atrás de tantas coisas, mas você pode reconhecer a tua pobreza. Diante de toda a tua riqueza material, de tudo aquilo que você possui, de tudo aquilo que você tem, você pode chegar a uma conclusão que você é pobre. E se você chegar a essa conclusão, você é um bem-aventurado, porque o reino é teu. É como Paulo fala, como o apóstolo Paulo fala, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Eu reconheço que de mim mesmo eu nada posso, porque quando eu quero ser boa, aí então eu começo muitas vezes a fazer o mal no meu pensamento, nas minhas emoções. Muitas vezes eu quero perdoar, mas lá no meu interior existe uma raiva, uma angústia, uma ferida que não foi tratada. O nosso Criador é o único que pode tocar no nosso interior. A criação não pode mudar o nosso interior, mas o nosso Criador, ele tem poder para tocar o nosso coração. E é isso que ele quer fazer diariamente, constantemente, a um coração, a uma alma que declara a sua pobreza. Os pobres de espírito são aqueles que têm uma carência espiritual. São aqueles que reconhecem que por si mesmo não pode oferecer nada a Deus, somente o seu coração. E é tão lindo quando o Senhor Jesus, ele diz, olha, filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Isso diz a palavra do Senhor. Então hoje,
o apelo do Senhor, hoje o convite do Senhor para você é que você abra o teu coração para Ele e reconheça toda essa tua carência espiritual, essa tua necessidade de Deus. Quando Jesus ele ensina no Sermão da Montanha, quando ele traz esses ensinamentos, ele fala, olha, esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho daquele que quer fazer parte como cidadão do reino dos céus. Esse é o caminho realmente para nós termos um caráter aprovado pelo Senhor. Sempre existe uma condição. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. O resultado é nós termos o reino pertencendo a nós, mas existe esta condição realmente dessa consciência que por nós mesmos nós nada podemos. Tem muitas pessoas que elas vivem a sua vida inteira e elas chegam numa determinada idade tão frustradas, olham para trás. Isso muitas vezes é um motivo de depressão, isso muitas vezes é motivo de no final da idade, ali os homens, as mulheres estarem se separando porque olham para trás e nunca se sentem plenamente satisfeitos. Por quê? Porque existe uma carência espiritual. E essa carência espiritual só é preenchida por Jesus, pelos seus ensinamentos, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Quando ela penetra o nosso coração, ela tem poder de transformar a nossa vida, de nos transformar à imagem e semelhança do nosso Deus. E quando nós somos transfigurados à imagem e semelhança de Jesus, aí então nós encontramos a total felicidade, a plena felicidade. E não só nós nos sentimos plenamente satisfeitos, como também nós aquietamos o nosso coração, deixamos o estresse de lado e começamos a tratar as pessoas melhor, começamos a ver o valor que as pessoas têm. Isso só pode vir de Deus, isso vem do Senhor Jesus, porque nesse mundo tão atribulado, hoje, nesse momento, nós estamos no início do dia, mas quantas pessoas já estão correndo? E você talvez levantou tão perturbado de tantas coisas que você tem que fazer durante o dia. Portanto, reconheça hoje a tua pobreza, a tua carência espiritual. E já vamos começar esse dia orando ao Senhor para que Ele venha suprir todas as tuas necessidades. Eu, quando tenho uma dificuldade, em todo o tempo, pode ser na hora de levantar, eu já oro ao Senhor, eu já clamo a Ele, porque eu sei que sem Ele eu nada sou. Mas quando durante o dia, muitas vezes a agenda é tão complexa, tão cheia, muitas vezes temos que fazer coisas e temos que romper os nossos limites diante de desafios que são colocados na nossa vida. Eu sempre dependo de Deus, eu sempre dependo do Espírito Santo e eu sempre me surpreendo com tudo aquilo que Ele faz. Muitas vezes eu acho que eu não vou dar conta em todo dia daquilo que eu tenho para fazer. Mas quando eu dependo de Deus, quando eu me lanço no colo do Senhor, aí eu vejo que as coisas são bem estabelecidas, que as coisas são bem encaixadas, que Deus muitas vezes ele interfere, Jesus muitas vezes ele interfere na minha agenda, mudando de uma maneira que eu possa dar conta. É isso que Ele quer que você aprenda, essa dependência do Senhor, começar um dia com Deus, adorando a Deus e reconhecendo a nossa dependência, a nossa carência espiritual, a nossa pobreza. Por nós mesmos não temos nada para oferecer ao Senhor. E nesse momento eu quero fazer uma oração por você, porque toda palavra ela necessita de uma resposta. Você não vai responder para as pessoas, mas você vai responder para Deus, para aquele que quer se fazer forte com você, para aquele que quer introduzir você no reino dos céus, de uma maneira que você realmente veja que não há outro lugar para você ser feliz. Então, nesse momento, feche os teus olhos. Enquanto eu estou orando, vá clamando ao Senhor, vá declarando a tua pobreza espiritual, a tua necessidade de Deus nesse dia. E você vai ver que você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai querer andar separado de Deus. Então, feche os teus olhos e nós vamos estar orando. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque diante dela, Senhor, nós ficamos constrangidos diante dessa verdade e nós nos rendemos, Senhor, declarando, Senhor, que de nós mesmos nós nada podemos. Somos pobres de espírito, precisamos do Senhor, precisamos, Senhor, da Tua palavra eterna, precisamos da ajuda do Espírito Santo, Senhor, e eu coloco essas pessoas que estão fazendo essa oração junto comigo, Senhor, penetra no interior de cada uma, Senhor, e que elas tenham uma experiência com o Senhor, que todas as dificuldades que foram colocadas, Senhor, para este dia, sejam
todas vencidas pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Senhor, faz com que essas pessoas visualizem, Senhor, o poder de estar no reino dos céus, o poder de já nesta terra, Senhor amado, estar visualizando as grandezas do Senhor. Ó Deus, mostra, Senhor, para cada uma delas, Senhor, que quando nós buscamos o reino dos céus em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas. Eu oro abençoando essas vidas no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. No programa de hoje, nós falamos sobre as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, onde Jesus traz ensinamentos totalmente maravilhosos e contrários à lógica deste mundo. E hoje nós falamos sobre os pobres de espírito, sobre aqueles que se acham pobres de espírito, têm uma carência espiritual. E a esses Jesus diz assim, olha, porque dos tais é o reino dos céus. Então que você possa viver esse dia realmente visualizando o reino dos céus, querendo adentrar nele, mas com uma declaração tão profunda no teu interior, dizendo que você precisa de Deus, que você quer ter uma dependência de Deus. E nós convidamos você para estar conosco nas nossas celebrações. Vai estar passando aí na tela, embaixo, o horário dos nossos cultos. Esteja conosco num ambiente, numa atmosfera do céu, onde nós celebramos e adoramos o nosso Deus. Somos ministrados, curados, restaurados, libertos, sempre para o louvor da glória do Senhor. Siga-nos também através das redes sociais, que vai estar passando também na sua tela, e através do nosso avportal.com.br. E até amanhã, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe